Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo, tá bom? Eu sou a Larissa e hoje a nossa aula vai ser sobre arquivo e também sobre almoxarifado. Então, na aula de hoje, nós vamos ver esses dois conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Conteúdos da aula de hoje, como eu já havia dito, será arquivo e almoxarifado. Bom? Então, nós começamos com o arquivo. Deu um probleminha, a gente tá close. Então, nós começamos com o arquivo, tá bom? E eu logo começo pela teoria das três idades. Vocês sabem o que é a teoria das três idades sobre o arquivo? Então, vamos ver juntos. Sabemos que diversos documentos transitam pela instituição. Esses documentos são classificados em fases ou estágios, correntes, intermediários e permanentes. A teoria das três idades trata do ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Cabe destacar que a fase do documento está relacionada à sua frequência de uso, bem como o valor administrativo ou históricos presentes ou não nos documentos. Então, quando a gente tem documentos, quando a gente tem instituições que guardam documentos, esses documentos vão ter aí diversas fases, tá? E como que vão ser aí decididas essas fases? Essas fases serão decididas através da sua frequência de uso, tá? Então, a gente vai ver agora o que significa essa teoria das três idades, tá bom? A partir do conceito do ciclo de vida dos documentos, desenvolveu-se a teoria das três idades, uma estratégia de organização documental, para solucionar os problemas decorrentes do aumento vertiginoso dos documentos produzidos pela administração. Tal medida levou a administração melhorar a recuperação da informação necessária à tomada de decisão e otimizar o uso dos espaços administrativos para a guarda de documentos. Portanto, pela teoria das três idades, os arquivos são considerados correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e identificação de seus valores administrativo ou histórico. Bom, então, como a gente viu, a teoria das três idades, vai relacionar aí a frequência do uso do documento com a idade do arquivo. Então, um arquivo ele pode ser considerado corrente, intermediário ou permanente. E para que ele seja classificado aí dentre essas opções, ele vai precisar ter uma certa frequência de uso para cada uma dessas opções, tá? E a gente vai ver melhor agora quais são essas frequências de uso. Por oportuno, vale registrar que o valor primário está diretamente relacionado ao motivo pelo qual o documento foi criado, utilidade administrativa imediata, e é característico das fases corrente e intermediária. Por outro lado, o valor secundário refere-se ao valor atribuído aos documentos em função do interesse que eles possam ter para fins diferentes daqueles para os quais foram originalmente produzidos. A seguir, vamos apresentar as características de cada fase dos arquivos. Então, arquivo corrente ou de primeira idade. O que significa esses arquivos correntes ou de primeira idade? São conjuntos de documentos em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração. Portanto, o critério que define tal fase do documento é relacionado à frequência de sua utilização ou consulta. Estes tipos de documentos estão geralmente localizados próximos aos seus setores. São conhecidos pela terminologia arquivística como arquivos ativos,
Vale ressaltar que tais documentos possuem valor administrativo para a empresa, valor este chamado de primário. Então, o que significa o arquivo primário, arquivo de primeira idade ou arquivo corrente? Tá? São documentos localizados próximos aos seus setores, são documentos que possuem valor administrativo para a empresa, né? Documentos que são utilizados com frequência para consulta, para utilização. Então, são esses os documentos considerados primários, correntes ou de primeira idade, tá bom? O arquivo intermediário ou de segunda idade, conjunto de documentos originários de arquivos correntes que aguarda a destinação, recolhimento ou arquivo permanente ou eliminação, eles poderão ser consultados e utilizados de modo esporádico por seus produtores, pois já cumpriram seus principais objetivos na idade corrente junto à administração. Eles não são mais necessários nos setores e, portanto, devem ser transferidos para um arquivo geral. Apesar de serem transferidos para o arquivo geral, eles ainda pertencem aos setores produtores. Em outras palavras, o arquivo intermediário é aquele constituído de documentos que deixaram de ser frequentemente consultados. Juntamente com o arquivo corrente, o arquivo intermediário é possuidor de valor primário, ou seja, administrativo. Esse valor administrativo é menor que na fase corrente. Bom, então como já foi lido aqui para vocês, o que nós entendemos do arquivo intermediário ou de segunda idade? É um arquivo que já foi aí bastante consultado, no entanto, atualmente esse arquivo ele não aí gera tantas consultas como antes, tá? Ainda embora seja o setor que o criou, ainda seja pertencente a esse setor que o criou, tá? Ele não tem mais aquela função não tem mais aquela necessidade de estar sempre sendo consultado. Então, dessa forma, ele pode ser transferido para um arquivo geral e, consequentemente, ele vai passar a ser de segunda idade, porque não é um arquivo mais tão requisitado quanto o arquivo primário, tá bom? Então, dessa forma, ele passa a ser o arquivo de segunda idade, tá bom, pessoal? Nós ficamos por aqui nesse vídeo e voltamos com mais conteúdo nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau e até mais!